foi falando aquilo que vinha à sua mente à medida que vinha lembrando. Não foi assim. Portanto, esta ordem que Jesus Cristo ensina às bem-aventuranças é muito importante que nós as compreendamos, para que então tenhamos o propósito e a capacidade de desenvolver essas qualidades do caráter cristão em nós. Jesus Cristo subiu ao monte, não falou em pé, gritando uma multidão, ele se assentou, os seus discípulos se achegaram a ele, e essa é a primeira necessidade. Se queremos expressar esse caráter cristão, é necessário que sejamos discípulos do Senhor Jesus. É preciso que nós tenhamos o Espírito Santo habitando em nós. Ninguém consegue manifestar essas qualificações, essas qualidades de caráter cristão, sem que seja antes transformado pelo Espírito Santo de Deus. Então os seus discípulos se aproximaram e Jesus passou a ensiná-los, não a todas as pessoas, mas passou a ensiná-los dizendo, e a primeira bem-aventurança é a bem-aventurança, e é claro, tinha que ser mesmo, começar por aí. Jesus Cristo fala da humildade de espírito. Queridos, essa é uma necessidade básica. Nós precisamos desejar aprender. Nós precisamos ter um espírito quebrantado, submisso ao Senhor, que nos possibilite chegar até o seu trono e nos quedarmos aos seus pés. Nós precisamos aceitar e compreender que Deus é tudo e nós não somos nada. E sem Ele, nada, absolutamente nada podemos fazer. E não somos nada. Se nós não tivermos essa qualificação, se nós não estivermos com os nossos espíritos quedados e quebrantados diante de Deus, jamais nós chegaremos ao ponto de chorar os nossos pecados. Foi o que nós falamos na semana passada pela manhã. Jamais nós compreenderemos que precisamos chorar, muito, chorar porque temos cometido pecados diante da santidade de Deus. Mesmo Deus já tendo nos dado o seu Espírito, tendo nos assegurado a eternidade ao lado dele no céu, mas ainda assim nós nos prostramos muitas vezes diante de nós mesmos, diante do nosso maior adversário, que é nós mesmos. Mas nós não nos quedamos diante de Jesus. Quase nunca nós choramos os nossos pecados. As nossas confissões, irmãos, quase sempre, elas são feitas nos cultos públicos. E, infelizmente, essa prática aplicada nos nossos cultos, ela é levada para o recôndito do nosso quarto. Nós não lamentamos e choramos o nosso pecado. Nós achamos que já estamos perdoados, que Jesus Cristo já pagou por todos os nossos pecados, Ele já morreu e perdoou os pecados passados, presentes e futuros, verdade absoluta, bíblica, mas esquecemos que todo pecado cometido, qualquer que seja, querido, do mais simples ao mais grotesco, ofende a santidade de Deus. E nós não choramos. E eu acho que falta exatamente a compreensão da primeira bem-aventurança, dos humildes de espírito. Porque muitas vezes, a grande maioria das vezes, nós não somos humildes de espírito. Então, para chorarmos, nós precisamos da humildade, do reconhecimento de que o Senhor é Deus. E aí vem a terceira bem-aventurança, a dos mansos de espírito. Então preste atenção nessa sequência. Quem
se dispõe a chegar diante do Senhor Jesus e quedar-se diante dele e ajoelhar-se diante dele espiritualmente, compreendendo de que ele é de fato Deus, Senhor sobre as nossas vidas, inevitavelmente chegará ao choro, chegará a lamentar, a abominar os seus pecados. E quem faz dessa forma, ele se torna manso. Porque ele passa a reconhecer, irmãos, que não há muita diferença entre nós, de que nós somos todos da mesma matéria-prima, todos nós somos posse, todos nós cometemos pecado. Mas o que mais fazemos é apontar os pecados dos nossos irmãos e desculpar as nossas falhas e os nossos pecados. A revelação, então, de Jesus Cristo nos faz pensar nisso. É o seu primeiro sermão, é a coisa mais importante, então, a atentarmos, é o início de uma caminhada com Deus. Tudo o que vai a partir daí depende dessa base e dessa compreensão. O mundo não é capaz de compreender isso. Para o mundo, os mansos são pessoas covardes, vacilantes. Quando o mundo ouve falar a respeito de mansidão, pensa em fraqueza. Mas, na verdade, ser manso de espírito, ser quebrantado de espírito, é uma força colocada gentilmente a serviço do Senhor. É mais difícil ser manso de espírito do que retrucar e rebater todas as acusações que fazem contra nós. Precisa ter mais caráter quem aceita passivamente a correção, quem se humilha diante do Senhor ao ser corrigido, do que aqueles que explodem, do que aqueles que rebatem qualquer acusação e qualquer coisa que é falado contra nós. A Bíblia nos ensina a respeito de mansidão e isso de forma prática. E eu quero então lembrar de alguns exemplos bíblicos a respeito dessa mansidão. Por exemplo, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso de toda a terra. Números capítulo 12, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia fala dessa mansidão, ela mostra algumas atitudes de Moisés, falando contra o pecado, que mostra que essa mansidão era temperada com aço, com ferro, que ele não abria mão de condenar os pecados, os erros e as transgressões contra a lei de Deus. No capítulo 32 de Êxodo, verso 19, está descrita a reação de Moisés quando o povo pecava, que ele sobe para receber as tábuas da lei. E prestem atenção na atitude do homem que era mais manso do que todos os outros que havia na terra. Diz assim a Bíblia: logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Queridos, ao mesmo tempo em que Moisés era um homem quedado e quebrantado diante de Deus, era um homem firme contra o pecado que se cometia contra Deus. Ao mesmo tempo que ele era capaz de se humilhar diante de Deus, ele falava com autoridade aos seus conservos, aos seus contemporâneos que pecavam diante de Deus. Nessa passagem, o povo fez o bezerro de ouro. O povo transgredia muito cedo a lei de Deus. E ele entendeu, ao quebrar aquelas tábuas, que um povo que não será regido por leis divinas, não precisa dessas leis. E por isso ele tem a iniciativa de quebrar, de condenar aquele povo através desse seu ato.
A Bíblia fala da mansidão de Jesus. Ele mesmo, Jesus Cristo, disse que ele era um homem manso. Mateus, no capítulo 11, verso 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Paulo, ele dá testemunho dessa mansidão de Cristo. Ele diz assim, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 10, e eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu, que na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Paulo dava testemunho de que Cristo era um homem realmente manso e muito benigno. Contudo, no Evangelho de João, nós somos informados de algumas atitudes de Jesus Cristo. Por exemplo, no capítulo 2, no verso 15, tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou mesas. Que atitude surpreendente para um homem manso. Que atitude surpreendente para alguém que é manso e benigno. Nós não podemos confundir, queridos, com mansidão com impassividade, mansidão com aceitação, com conformação com o pecado nosso e dos nossos semelhantes. Nós somos exortados a corrigir-nos mutuamente no dia que se chama hoje. E às vezes nós confundimos isso. Nós imaginamos que por uma dignidade cristã, nós não podemos falar contra os pecados dos irmãos. Nós entendemos que isso é uma ação exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia mostra algo muitíssimo diferente disso. Jesus Cristo, quando aqui nesse mundo, ele falou firmemente no capítulo 23 de Mateus, contra os fariseus. Ele os chamava publicamente de hipócritas. E disparou no capítulo 23 uma série de ais contra essa hipocrisia dos fariseus. O homem manso, o homem benigno, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que acolhia pecadores contritos de coração, que acolhia pecadores arrependidos, carentes e necessitados de um acolhimento. Mas, ao contrário disso, querido, aos arrogantes, Jesus Cristo não tratou com essa mansidão. Pode parecer, então, queridos, ridículo ao homem mundano a declaração de que os mansos herdarão a terra. Na concepção mundana, na concepção carnal, isso é uma coisa ilógica. Não dá para associar uma pessoa mansa possuindo muitos bens, possuindo muitas coisas. Parece então que vai na contramão. Talvez pensem até que a única coisa que um manso seja capaz de herdar, falando em terra, são 7 palmos de terra, né? Uma sepultura, aonde no final de suas vidas serão colocados os seus corpos. Mas a Bíblia ensina algo muito diferente, querido. Jesus Cristo não está falando de um presente, ele está falando de algo futuro. E o mundo reage assim às palavras de nosso Senhor, porque o mundo está na contramão de Cristo, na contramão do Evangelho. Porque eles não são capazes de compreender as doutrinas bíblicas, a profundidade daquilo que Jesus Cristo está ensinando. Preste atenção que Jesus não está dizendo, os mansos conquistarão a terra. Ele está dizendo que os mansos herdarão a terra. O que é nosso, querido, já foi conquistado por Cristo. Cristo é o dono de todas as coisas. Tudo que há nesse mundo pertence a Deus. E Jesus Cristo assegura que não os fortes, não os arrogantes, não os brigadores, não os prepotentes, mas os mansos
um dia haverão de herdar todas as coisas que Cristo conquistou. Porque elas são nossas, a Bíblia diz. Porque nós somos de Cristo. Que promessa extraordinária, queridos. Que coisa boa para nós refletirmos num mundo possessivo. Num mundo onde somos ensinados a defender com unhas e dentes as nossas posições. Que coisa tão oportuna, tão momentânea para nós pensarmos. Um dia, essas pessoas arrogantes, prepotentes, dominadoras, guerreiras, elas não estarão mais nesse mundo, queridos. Um dia tudo isso passará. E o que hoje nós enxergamos como realidade, aonde você tem que se entregar numa luta desenfreada, em guerras, verdadeiras guerras, para defender a sua posição, a sua moral. Um dia, queridos, tudo isso vai passar. Um dia nós veremos o mundo sendo entregues pelos mansos por aquelas pessoas que acreditaram na palavra do Senhor. A Bíblia nos lembra que grande fonte de lucro, palavra boa, né? Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. É você ser crente e contente, satisfeito com aquilo que Deus lhe oferece. Não sendo necessário você arregimentar pela força, pela injustiça, cometendo pecados para conquistar coisas nesse mundo. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. O que caracteriza, então, um homem manso, segundo a palavra de Deus? Algumas coisas que nos testam, revelam-nos se somos ou não mansos diante de Deus. Por exemplo, qualquer um de nós que seja chamado a fazer uma oração diante de uma assembleia, como agora mesmo eu fiz, sendo aquele interlocutor com Deus, intercedendo pelos nossos pecados, não tem dificuldade nenhuma em dizer diante das pessoas, mas dizer a Deus: perdoa-me, Senhor, porque eu sou um pecador, porque eu tenho cometido coisas absurdas diante do Senhor, eu tenho feito aquilo que o Senhor me proíbe fazer, e eu não tenho feito aquilo que o Senhor me manda fazer. Nenhum de nós teria dificuldade de assim proceder. Mas como é difícil, escreve Lloyd Jones, como é difícil permitir que as outras pessoas digam uma coisa dessas de nós. Como é difícil. Instintivamente, diz Lloyd Jones, eu me ofendo. Todos nós preferimos nos condenar a nós mesmos do que permitir que outra pessoa nos condene. Não é verdade, queridos? Você é capaz de ajoelhar, confessar diante de Deus as suas falhas. Mas se alguém, qualquer um de nós, apontar uma dessas falhas, nós rejeitamos, nós retrucamos. E aquele homem que mostrou-se tão contrito, tão abatido de espírito, imediatamente se transforma e apresenta uma outra faceta do seu caráter. Aquela faceta horrenda que nós tentamos esconder, que é aquela faceta ainda não transformada, aquela parte do nosso caráter que ainda não foi alcançado pela graça de Deus em Cristo Jesus. E muito rapidamente, aquele homem abatido, contrito, ele se torna um agressor. Porque ele não aceita ser confrontado por outras pessoas. Isso mostra a nossa necessidade de quebrantamento, irmãos. Mostra o quanto nós somos
imperfeitos, o quanto nós carecemos exatamente de Deus, porque se fôssemos mansos, não reagiríamos dessa forma. Uma outra forma de nós imaginarmos isso é nos nossos momentos de relaxamento, quando estamos lidando, não dentro de uma igreja, mas com pessoas nesse mundo. Você já observou, querido, quando saímos em grupos, como somos motoristas exemplares, e quando estamos sós, como o lobo mau que habita dentro de nós, ele mostra a sua faceta. Quando nós somos fechados, quando alguém faz algo que não é do nosso agrado, como reagimos com fúria, como aquele homem manso na presença de um irmão delicado, que dá a vez para os outros, como ele muda radicalmente o seu procedimento. Como nós somos obedientes aos sinais, às leis de trânsito, na presença de irmãos. E como somos tão relaxados, distantes deles. Como se Deus não nos estivesse vendo. Como se Deus não estivesse nos acompanhando. Queridos, qualquer um e não vai fazer isso hoje, porque hoje nós todos estamos preparados. Mas fora o dia de hoje, experimente ou observe em você mesmo, quando você deixa o culto, quando sai desse ambiente, e que alguém fala algo que não seja do seu agrado. Perceba como imediatamente alguma coisa dentro de você começa a transformar o seu semblante. Como algo acontece que imediatamente o seu humor transforma-se completamente. E essas são as provas, queridos, que nós não estamos preparados para ouvir críticas e para permitir que outras pessoas apontem os nossos erros. Mas nós deveríamos assim proceder, irmãos, porque são essas pessoas que procuram fugir da hipocrisia, é que herdarão a terra. São essas pessoas que demonstram de fato um caráter cristão, à prova de testes, e não de conhecimento, mas de provas práticas, é que herdarão a terra. E na verdade, irmãos, se nós com humildade fôssemos observar todas as críticas que nos fazem, sem que imediatamente a rechacemos, nós concordaríamos que existe muito ponto de verdade no que falam contra nós, irmãos. Que as observações das pessoas a nosso respeito, elas não são de todo desprovidas de um senso crítico, de um juízo correto. Nós concordaríamos com essas pessoas que algumas coisas nós precisamos sim mudar e mudar imediatamente. Ainda citando Lloyd Jones, ele diz que a mansidão é, em essência, a verdadeira visão que temos de nós mesmos e que se expressa na atitude e na conduta para com os outros. O homem verdadeiramente manso é aquele que fica realmente pasmo ante o fato de Deus e os homens poderem pensar dele tão bem quanto pensam, e de que os tratem tão bem. Nós deveríamos refletir a respeito disso, queridos. Quanto a Deus, nós não temos diferença ou dificuldade nenhuma, mas quando somos acusados pelos nossos semelhantes, como nós reagimos com absoluta ausência de mansidão? Como nos tornamos agressivos quando mudamos imediatamente todo o nosso ser? Não deveríamos ignorar isso. Mas a condição pela qual nós tomamos posse da herança que nos será entregue
é exatamente esse aperfeiçoamento de caráter, que para a maioria das pessoas se torna loucura. Pensar que você precisa se humilhar diante de acusações, de julgamentos, às vezes injustos, que fazem a respeito de você e do seu caráter. Como nós precisamos concordar que para as pessoas que não são cristãs, isso se torna uma loucura. Mas como é realidade, querido, diante da palavra do Senhor, que nós precisamos, e precisamos urgentemente dessa consideração. Queridos, às vezes eu me impressiono, até hoje, cada vez que leio, quando Paulo chama a atenção publicamente de Pedro, um apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando esse estava comendo com os gentios, e chega um grupo de judaizantes, e Pedro então tenta sair dissimuladamente. E Pedro chama-lhe a atenção na presença de todas as pessoas, e não satisfeito com isso, ele escreve isso em sua carta, tornando público aquilo que Pedro fez. Não há nenhuma revolta em Pedro. É impressionante, queridos. Eu acho que qualquer um de nós hoje que experimentássemos isso, muito provavelmente nós pensaríamos em mover uma ação de dano moral contra a pessoa. Moveríamos. É a nossa reação. Hoje as igrejas têm que ter cuidado em publicar uma disciplina que exerce sobre um irmão, porque essa pessoa pode acionar a justiça por dano moral. Que coisa impressionante, como os tempos realmente estão mudando. As prerrogativas do Senhor e de sua igreja. Nós reagimos assim, irmãos, muitas vezes concordando com o mundo e nos deixando moldar mais pelas práticas mundanas do que pelas práticas bíblicas, mais uma vez, porque nós não cremos de todo o nosso coração nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não acreditamos que possa haver alguma bem-aventurança, alguma felicidade por ser manso, por ser cordato, por ser uma pessoa que aceita críticas e que se submeta a elas. Essa era uma condição dos santos homens de Deus do passado. Provavelmente Jesus Cristo tenha extraído do Salmo 37 essas suas palavras ou essa sua bem-aventurança. O Salmo 37, eu vou ler alguns versos, o 1, o 11, o 22 e o 34. Ele diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. E o verso 22, aqueles a quem o Senhor abençoa, possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. E no verso 34, espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. É uma promessa futura, queridos. E por nós não vermos os resultados imediatos, nós muitas vezes, nós concordamos com as práticas mundanas. E achamos que precisamos nos defender. Esquecemos que o Senhor mesmo não nos diz que Ele é quem retribuirá as ofensas que são feitas contra nós, os julgamentos injustos, as indelicadezas, as perversidades que falam contra nós. É o Senhor quem retribuirá. Nós não acreditamos nisso. E, portanto,
nós saímos a nos defender e a rechaçar qualquer pessoa e qualquer opinião que seja contrária a que temos a respeito de nós mesmos. Queridos, hoje ainda nós não estamos vendo todas essas coisas como elas de fato são. O mundo hoje é regido pelas leis do mundo, mas nós não somos do mundo. E nós precisaríamos nos aproximar mais do Senhor e crer mais em suas promessas, para que a palavra do Senhor exerça esse poder transformador em nós. Nesse mundo nós somos despojados, nós somos muitas vezes, acusados injustamente. Mas isso é passageiro, queridos. Isso tem um prazo para terminar. A promessa é que nós reinaremos com Cristo. E que essas pessoas que se submetem ao seu senhorio, um dia herdarão essa terra. A terra pertence a Cristo. Nas palavras de Rudolf Stier, a autorrenúncia é o caminho para o domínio do mundo. Contrário, absolutamente contrário a tudo que nós ouvimos desde muito cedo, onde somos ensinados a guerrear, a lutar pelas posições, por muitas vezes, até mesmo crentes fazem coisas indignas, impublicáveis e se justificam. A mansidão, ela então não vai existir sem coragem, querido. Ponha isso na sua cabeça. O manso não é um covarde. Não é uma pessoa que não está disposta a lutar. Não é uma pessoa que se esconda. Não, queridos. Muito ao contrário disso. O manso é preciso ter muita coragem, muita determinação. Porque a reação natural da nossa carne é agredir, é contra-atacar, é rechaçar qualquer opinião contrária ao que pensamos, ao que fazemos, mas não é um ensino bíblico. E para agirmos diferente dessa tendência natural da nossa carne, nós precisamos sim de muita coragem. É um ato absoluto de entrega ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu senhorio. É nós estarmos dispostos, em primeiro lugar, a sermos humildes de espírito, nos quedar diante de Jesus, chorar os nossos pecados, e o pecado, inclusive, de retrucar contra qualquer opinião que seja contrária a nós. Ah, meu amado, como eu mesmo preciso ouvir essas coisas. As nossas reações muitas vezes vão em caminho oposto a isso. Mas quem crê na soberania de Deus, acredita que essas pessoas que são colocadas em nosso caminho para nos corrigir, para serem injustas conosco, elas foram, por permissão de Deus, colocadas em nosso caminho, para que nos alertasse, muitas vezes, de forma que nós não gostaríamos. Mas nós precisamos acreditar que essas pessoas são instrumentos na mão de Deus, para nossa correção, para a admoestação. São homens, pessoas e fatos que Deus permite e coloca mesmo pela sua vontade decretiva em nosso caminho, a fim de nós refletirmos naquilo que nós estamos fazendo. Alguns exemplos bíblicos de mansidão. Em primeiro lugar, Abraão. Você já imaginou, queridos, depois de você receber um filho, depois de tantos anos aguardando esse filho, e o Senhor lhe pedir esse filho como prova do seu amor? Você é capaz de imaginar isso? Você é capaz de imaginar uma ausência completa de revolta no seu coração?
de submissão à vontade do Senhor. Não vá longe, querido. Mas imagine quando o Senhor lhe pede, por exemplo, que você consagre a Ele um dia da sua semana. Qual é a sua reação diante disso? Como você acha isso, às vezes, um exagero? Quando o Senhor te pede que você, como uma prova do seu amor, da sua fidelidade, você retorne 10% de sua renda aos cofres do tesouro. Qual é a sua reação diante disso, querido? Como nós saímos em defesa das nossas posições, tentando desacreditar a doutrina bíblica. Como ficamos magoados se algum irmão nos chamar a atenção a respeito disso. Como nos sentimos ofendidos de sermos corrigidos em algo que é lícito. A virtude da mansidão, amados, ela cresce na provação. Abraão, ele alcançou um status inimaginável quando ele humildemente se submeteu ao senhorio de Deus. Quando ele imediatamente, ao ser pedido, ele pôs-se a caminho para sacrifício do seu filho, sem nenhum rancor, sem nenhuma mágoa, sem nenhuma resistência. Esse é um exemplo de um homem manso. Mas você pode pensar também em outra área. Pense, por exemplo, em José. José tinha todas as razões do mundo para rejeitar seus irmãos. Ele tinha todas as razões do mundo para ser um homem magoado, para ter uma deformidade grave no seu caráter. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi entregue pelos seus irmãos como escravo. Ele foi abandonado para que ele morresse. E o pior, querido, quando ele pensa que está fazendo bem, ele é acusado pela esposa de Potifar de atacá-la. O que um homem desse expressa de revolta contra Deus? Nenhuma. Absolutamente nenhuma revolta. Ele era um homem manso. Ele aceita todas essas coisas como vindas do Senhor. Ele acredita que todas essas passagens, tudo isso que aconteceu em sua vida, era instrumento que Deus usava para moldar o seu caráter. E por isso, ele pode ser sim considerado um homem manso. Nem os anos que José passou na prisão, nem as rejeições que ele sofreu, nada disso foi capaz de mudar o seu propósito, firme propósito de servir a Deus e ser moldado por essas circunstâncias. Você faria isso, querido, de coração? Você acreditaria que Deus usa cada pessoa na sua vida, cada colega de trabalho, cada momento, um motorista de trânsito, uma pessoa que está ao seu lado, a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, a ingratidão do seu chefe? Você acredita que Deus está usando essas coisas para moldar o seu caráter? Você acredita assim, querido? É assim que nós somos forjados, irmãos. É dessa forma que Deus molda o nosso caráter. Irmãos, nós somos matriculados na escola de Deus. E nós não temos o direito de escolher como Ele vai operar essa mudança em nós. É Ele mesmo quem toma essa decisão. Moisés, lemos no começo, era o homem mais manso da terra. Que provas nós temos disso? Já que muitas vezes nós enxergamos Moisés mandando passar ao fio da espada as pessoas que eram contrárias àquilo que ele imaginava ser a vontade de Deus.
Nós enxergamos ele quebrando as tábuas da lei, batendo na rocha com a sua bengala. Que provas nós temos de que Moisés era um homem manso? Moisés, diz a Bíblia, ele renunciou às riquezas do Egito. Não foi uma escolha simples e fácil. Não eram duas opções boas. A Bíblia diz que Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Essa foi a decisão que Moisés fez. Ele tomou a decisão de não ser chamado filho da filha de Faraó. Ele não quis ser o neto do homem mais poderoso do mundo da época. E a escolha dele foi sofrer com o seu povo, com o povo de Deus no deserto. O amor a Deus, o galardão futuro, o enxergar o porvir, o convenciam que naquele momento era melhor abrir mão desses prazeres transitórios para conquistar o galardão futuro. Mas às vezes nós não acreditamos assim, irmãos. Nós precisamos pensar nisso. Os mansos, eles vão além desses prazeres transitórios do pecado. Eles abrem mão de tudo aquilo que foi errado para fazer aquilo que a palavra de Deus orienta. Nós podemos também ver a mansidão de Moisés quando ele intercede pelo seu povo. Você já deve ter lido, mas eu quero ler novamente, relembrá-lo. Êxodo, capítulo 10, quando o povo de Israel peca grosseiramente. E Deus diz assim a Moisés: agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Você imagina isso, querido? A proposta que Deus fez a Moisés: Moisés, sai do meio desse povo, que eu vou exterminá-lo, e eu vou começar outro povo com você. Você será um patriarca de uma nova nação. Todos descenderão de você. Que proposta tentadora, não é, queridos? Você ganhar um nome tão exaltado, uma distinção de Deus tão maravilhosa. Mas ao contrário disso, Moisés coloca-se como anteparo da ira de Deus contra aquele povo. E ele diz: se o Senhor for riscar o nome deles, risca o meu também. Que exemplo, querido, de um homem manso. Invejável. Que exemplo. Ele não hesitou também de implorar a Deus pela sua irmã Miriam, quando esta foi tomada de ciúmes por Moisés ser o homem escolhido de Deus, e ela faz um levante, ela e Arão, contra Moisés, contra a liderança de Moisés. A reação de Moisés foi pedir insistentemente a Deus que poupasse a sua irmã, que abençoasse a sua irmã. Ah, queridos, como eu preciso aprender com isso. João Batista, mais um exemplo de mansidão bíblica. Ele, constantemente, quando pregava, ele relembrava ao seu auditório, numeroso auditório, que deixavam as cidades para ir ouvi-lo no deserto. Constantemente ele lembrava aquelas pessoas que Jesus Cristo era a promessa que havia de vir.
E que ele, João Batista, que aquelas pessoas naquele momento provavelmente até idolatravam, ele não era digno de desatar as sandálias de Jesus. Que homem manso, queridos. Que homem que tira o foco de si mesmo e transfere imediatamente isso para aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Como, querido, nós precisamos também aprender com isso. Como queremos reconhecimento, como lutamos em busca disso, como somos, e muitas vezes, revoltados, abatidos, tristes, como nos tornamos amargos em função da falta de um reconhecimento, quando não recebemos um elogio, quando fazemos, quando nos dedicamos, e porventura, esse elogio não chega. Como nós nos entristecemos. E olha que Jesus disse que João Batista é o maior de todos os homens nascidos de mulher. E nem isso o convenceu a buscar essa glória para ele mesmo. Apesar dessa exaltação, ele era um abnegado e destituído de qualquer desejo próprio, mas ele queria ver a glória de Deus sendo manifesta. Jesus era um homem manso e humilde, nós vimos isso. E a Bíblia diz, queridos, nas palavras do apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele abriu mão desses atributos de Deus aqui na terra, ele não quis usá-los. Ele preferiu viver nesse mundo como um homem, a sofrer, a padecer as dificuldades próprias nesse mundo, porque ele não queria usurpar, tomar a glória de Deus. Como precisamos aprender disso, né, queridos? E Paulo nos exorta: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Nós nos parecemos mais com Adão, queridos. Adão, ele quis usurpar a glória que era de Deus. Ele foi desafiado pela serpente a ser igual a Deus, e ele aceitou o desafio. Nós muitas vezes nos assemelhamos mais à serpente do que a Jesus Cristo. Jesus é o grande exemplo, queridos, de como um homem deve submeter-se ao senhorio de Cristo. Como homem nesse mundo, ele sofreu. Ele sentia a dificuldade e a dureza do seu sacrifício. Mas, em sua oração, ele dizia assim: Pai, se queres, é o Senhor quem determina essas coisas. Passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Como precisamos, irmãos, dessa mansidão, dessa sujeição à vontade de Deus. Quando Jesus Cristo chega na cruz, depois de ter sido espancado, humilhado, receber cusparada no rosto, uma coroa de espinho, ser humilhado, ser desprezado. Quando ele é crucificado e que erguem a cruz, as primeiras palavras de Jesus foram de um homem manso: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você já pensou, queridos, o quanto menos nós somos às vezes atacados? Como às vezes, comparado com o sofrimento de Jesus, não passa de coceirinhas que fazem contra nós. E como nós nos colocamos em posição de defesa e guarda e contra-ataque, como nós nos exaltamos.
Foi essa mansidão, irmãos, que impressionou a Pedro, que conviveu com Jesus. Essa mansidão de sofrer sem nenhuma revolta, tendo consciência de uma missão que hoje nós somos chamados a exercer na divulgação do Evangelho. E como nós rejeitamos isso, irmãos, como nós pensamos mais no nosso benefício, em nosso prazer, do que em cumprir a vontade do Senhor. A Bíblia diz, contudo, nas palavras de Pedro, que é para isso mesmo que nós fomos chamados, para sofrer nesse mundo, para padecer nesse mundo, para dar exemplo de caráter cristão nesse mundo a pessoas que são completamente desprovidas disso. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, diz Pedro em sua primeira carta no capítulo 2. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Irmãos, falava com o presbítero Adelmo e sua esposa Heloísa, na sexta-feira, a respeito de um livro que merece ser lido, irmãos. Em seus passos, o que faria Jesus? E ele está baseado nesse texto. Num pastor norte-americano que preparou um sermão baseado nesse texto. E no dia que ele concluía o seu sermão, um pedinte bateu à sua casa. E ele estava tão absorto, tão entregue a esse sermão, que ele não deu atenção, nem deu atenção para aquele indigente, que estava pedindo trabalho e não pedia esmola. No domingo, quando ele foi pregar, esse homem aparece na sua igreja. E a conclusão daquele sermão, quando ele termina de pregar esse sermão, exortando a sua comunidade a seguir os passos de Jesus, aquele homem caminha pelo corredor da igreja, e todos ficaram paralisados. E quando ele chega perto do púlpito, ele fala àquela igreja: eu estou há uma semana pedindo trabalho nessa cidade. Minha família passa por necessidade. Eu estou doente, mas tenho a responsabilidade de cuidar da minha família. A pergunta que eu faço é: era assim que Jesus faria no meu caso? Queridos, o que aconteceu naquela igreja é algo espetacular. Na verdade, isso é um testemunho, porque é um fato real. As pessoas começaram a se modificar. Aquele pastor, impactado por isso, ele coloca-se na porta de um dos quartos daquela igreja, de um dos cômodos, e ele desafia a sua igreja que entrasse para aquele quarto apenas as pessoas que estivessem dispostas a perguntar a Deus todos os dias, todas as horas que tivesse que tomar uma decisão: o que o Senhor faria em meu lugar? E aquela igreja experimentou algo transformador, um avivamento extraordinário, querido. Pessoas que são moldadas segundo o caráter cristão. Pessoas que são transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Pedro diz que na boca de Jesus não achou-se nenhuma indignidade, nenhuma revolta. Quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga corretamente. Porque Jesus tinha consciência de que tudo o que estava acontecendo era um propósito de Deus, queridos. Como precisamos aprender disso? O silêncio de Jesus impressionou profundamente a Pedro e deveria causar esse mesmo impacto em nós hoje. Uma das muitas maneiras, irmãos, de nós tropeçarmos hoje nessas doutrinas é quando falamos, é quando retrucamos, é quando contra-atacamos as pessoas que falam ou agem contra nós.
O seu Shedd, pastor muito conhecido também entre nós, diz que hoje em dia nós cristãos tendemos a ser mais conhecidos pelos nossos protestos. Que absurdo, queridos. Do que pelo nosso amor prático. Nosso objetivo na vida é demonstrar que Cristo é a resposta aos problemas de todos os tipos, tanto pessoais quanto nacionais. Deveria ser assim, demonstrada a nossa mansidão, com a sujeição à vontade de Deus. Como nós podemos melhorar a nossa mansidão? Eu quero dar 4 pontos práticos e assim nós vamos encerrar a nossa reflexão. Em primeiro lugar, amados, nós devemos fazer um ato de entrega de nossos direitos a Deus. Você já entregou sua vida, eu sei disso, você já é um cristão. Você já é alguém que vai para o céu, você é alguém que já entregou a sua vida a Cristo. Mas agora faça a entrega dos seus direitos, queridos. Faça a entrega daquilo que você julga ser seu direito. E que por alguma razão Deus esteja pensando diferente disso. Então não lute contra isso. Não lute, querido, com armas ilegais. Não se defenda contra-atacando. Não se revolte contra isso, querido. Mas seja submisso à vontade de Deus. Mostre dessa forma o seu caráter. Em segundo lugar, pense sobre a soberania de Deus. E essa é uma confissão tão nossa, queridos. Tão particularmente nossa. Irmãos, quem é de verdade manso, como demonstramos aqui, Moisés, João Batista, Jesus, José, eles se submetiam à vontade de Deus. Eles entendiam que as flechas que eram lançadas contra ele, as flechas de acusação, de depreciação, de humilhação, elas tinham propósito designado por Deus, que é soberano, que é Senhor. E, portanto, eles se submetiam a isso. Faça-se, Senhor, a tua vontade e não a minha. Irmão, se nós reconhecermos, eu quero repetir isso, a corrupção do nosso coração, inevitavelmente, nós vamos concluir, irmãos, que algumas das acusações que nós sofremos, em primeiro lugar, de que tem mais próximo de nós, de nosso esposo, em segundo lugar, dos nossos filhos, depois dos nossos círculos de relacionamento, e as acusações que fazem contra nós, elas provavelmente têm um grande fator de acerto. São aspectos da nossa vida que Deus quer ver mudado em nós. Portanto, querido, ao contrário de revoltar-se, execute e exerça o perdão sobre essas pessoas e concorde, depois de uma reflexão, que algumas coisas que essas pessoas falaram, nós bem merecíamos ouvir, irmãos. Nós bem que precisaríamos sim ouvir. Quem tem coração manso, aceita isso como soberania de Deus, que por alguma razão permitiu que essas pessoas agissem em nossa vida. Em terceiro lugar, leia as Escrituras, mas com um propósito de examinar-se a si próprio. Irmãos, a maioria das vezes que nós nos julgamos, nós nos comparamos com outras pessoas. E quase sempre nós nos comparamos com os piores do que nós, que são escolhidos criteriosamente por nós, para nos compararmos a eles, para nós nos colocarmos acima deles. Quando eu não era cristão, para demonstrar o que essa imediata reação pecaminosa, a minha esposa,
eu tinha o hábito de beber. Às sextas-feiras me reunia com grupos de trabalho para beber. E às vezes chegava em casa meia-noite, 1h da manhã. E quando ela reclamava do que eu estava fazendo, sabe qual que era a minha resposta? Eu dizia: você deve dar graças a Deus. Porque os meus amigos, eles chegam em casa com o dia raiando. Eu nunca fiz isso na minha vida. Que defesa ridícula. Que coração miserável. Que palavras desprovidas de qualquer graça, hein, queridos. Mas é assim que nós fazemos. Nós nos defendemos acusando, atacando e nos comparando com outras pessoas. Então leia a Bíblia com esse propósito de examinar-se a si mesmo. E uma boa maneira de você fazer isso é ver se seu nome caberia em alguns trechos da Bíblia. Por exemplo, era Jó um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Eu tento trocar. Era Garcia um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Será que cabe meu nome lá? Será que Deus falaria isso de mim? Ele era um homem como eu. Mas ele tinha um caráter, querido, que estava sendo aprimorado por Deus. Faça isso, amado. Leia a Bíblia. Não com o propósito de se tornar um excelente exegeta. Um extraordinário expositor da palavra. Mas leia a Bíblia com o propósito de examinar-se a si próprio e absorver dali ensinamentos. Tiago, quando ele escreve, irmão do Senhor Jesus, quando ele escreve aos seus contemporâneos, ele diz assim no capítulo 1, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Examine-se, querido, mediante as Escrituras. E por fim, em quarto lugar, aprenda a orar e pedir a Deus que transforme ainda mais o seu caráter. O mundo carece disso, queridos. Eu não sei, irmãos, como seria a reação daqueles primeiros cristãos se eles vivessem conosco hoje. Porque eu creio que nós os consideramos exagerados, extraterrestres. As coisas que eles faziam, eu penso que nós às vezes imaginamos que eles não eram humanos. Porque nós nem aspiramos ser igual a eles. Nós achamos talvez que eles tenham algo que nós não temos. E na verdade, queridos, eu acho que não temos mesmo, que é uma transformação, uma entrega genuína ao Senhor. Então ore a Deus, irmãos, depois desses outros passos, ore a Deus e peça a Deus que transforme radicalmente o seu caráter. Que molde, que use de todas essas pessoas, de todas essas adversidades, de todos os fatos que Deus quiser usar. Que se Ele quiser ter misericórdia, que Ele poupe. Mas se não, que seja feita a sua vontade. E se submeta e aceite isso. Que recompensa você tem
agindo assim. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Irmãos, nenhum desses homens citados, eles estavam focados e preocupados com recompensas aqui nesse mundo. Mas eles enxergavam aquele que é eterno. Eles aspiravam morar numa cidade celestial e não nessa cidade aqui construída por mãos humanas. Eles acreditavam piamente nas promessas de Deus, a ponto de rejeitarem as coisas desse mundo. Paulo, um homem nobre, de muitos títulos, ele decide considerar aquilo tudo como um refúgio, como algo não aproveitável, por causa, diz Paulo, da sublimidade do conhecimento de Cristo. Esse galardão, queridos, ele foi anunciado por Jesus para nos incentivar. Deveria ser simplesmente um dever, mas dentro da bondade e misericórdia do Senhor Jesus, Ele nos anuncia que haverá uma grande recompensa se assim nós desejarmos fazer. Quantos relacionamentos, irmãos, alegrias e momentos felizes se evaporam por causa de nossa autopromoção. Quantas pessoas nós já deixamos de nos relacionar por causa de uma indignação, de uma presunção, por causa de vingança, de falta de perdão, de intolerância, acusações, críticas. Relacionamentos que foram perdidos, irmãos. E na maioria das vezes, com irmãos nossos. Com irmãos nossos. Porque nós não fomos capazes de nos mostrar mansos diante das situações. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Fique em pé, querido, eu queria orar com você.